Bem-vindo, eu sou o professor Stanley e hoje vou te provar que você tem potencial para aprender potências. Por que é interessante você saber o que é uma potência? A potência em si está presente em muitas questões. E além disso, ela é a base para a gente entender mais tarde equações do primeiro e do segundo grau, que são conteúdos difíceis, mas se você entender agora o que é uma potência, vão ser muito mais fáceis lá na frente. Então vamos lá. E o que é uma potência? Uma potência não é exatamente uma multiplicação, mas ela é uma forma de apresentar multiplicações repetidas de vários fatores iguais. Como que eu vou mostrar isso? Uma potência, por exemplo, ela é demonstrada como o número que está sendo elevado à potência. Por exemplo, 3 elevado à potência 2, que dizemos que é 3 ao quadrado. E quanto é isso? 3 vezes 2? Não. Esse é o principal erro que cometem, multiplicar a base pelo expoente. Na verdade, isso aqui é 3 vezes 3. Por quê? Tem uma quantidade 2 de 3. 3 vezes 3 igual a 9. Vamos reforçar o padrão. Quanto seria então 3 elevado a 4? Simples. Vou botar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Um total de 4 vezes, que é igual a 81. Então, toda a potência de x elevado a n é igual a x vezes x, n vezes. O que significa? Se tiver um número aqui e um número aqui em cima, basta repetir esse primeiro número maior, a quantidade de vezes que esse número menor indica. E agora temos que analisar esses 7 elementos de potência para conseguir resolver qualquer questão envolvendo essa matéria. E para isso vale sempre lembrar que a potência é simplesmente uma multiplicação de fatores repetidos. Por exemplo, no caso potência 1, podemos usar 3 elevado a 1. Vamos repetir o mesmo fator. Vai ser 3 vezes 3 uma vez, que é o próprio 3. O 5 elevado a 1 vai ser o próprio 5. O 14 elevado a 1, o próprio 14. Sempre. Na casa da potência zero, qualquer número elevado a zero vai ser esse número zero vezes. E para não deixar em branco, a gente fala que isso vai ser o próprio número 1. O 5 elevado a zero é 1. O 1 elevado a zero é igual a 1. E agora uma curiosidade. O zero elevado a qualquer número sempre dá zero, porque vai dar zero vezes zero. Menos no caso de zero elevado a zero. Isso aqui não tem como resolver. Então, por conveniência, a gente usa que zero elevado a zero é 1. No caso dos números negativos, seguimos a mesma fórmula, em que vamos repetir o que estiver sendo elevado, menos 2, repetir os parênteses também, que também estão sendo elevados, menos 2 vezes menos 2. E agora temos que olhar primeiro para o sinal. Sempre lembrando que menos com menos se cancelam, dão mais. Então, 2 menos são cancelados, sobra 1 aqui ainda. Então, o resultado ainda é negativo. 2 com 2 com 2, 8. Já no caso de menos 2 elevado a 4, vamos repetir o menos 2, 4 vezes se multiplicando. E agora, menos com menos mais, menos com menos mais. Todos os menos foram cortados, então o resultado é positivo, 16. Como lembrar disso? Sempre que for ímpar, resultado negativo. Sempre que for par, resultado positivo. No caso das frações que vimos na última aula, pode parecer um pouco complexo, mas na verdade é bem simples. Basta fazer a potência do de cima e depois a potência de baixo. Então, 2 quintos ao quadrado é 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. A multiplicação e a divisão são os mais importantes e mais cobrados, mas na verdade são os mais simples usando a técnica. Vamos olhar o 5 ao quadrado vezes 5 à quarta. O 5 ao quadrado nada mais é que 5 vezes 5 multiplicado por 5 à quarta, que é quanto? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Quantos 5 tem aqui? 6. Então isso aqui é 5 à sexta. Perceba que 2 mais 4 é 6. Então, na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão, parecido. Lembra que a divisão é sinônimo de fração. Então, a gente pode colocar uma fração em que a parte de cima é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. E a parte de baixo, só 3 vezes. E agora a gente pode cortar cada um deles. Sobrou 3. Então, isso aqui vai ser 3 ao cubo. E perceba que 6 menos 3
é 3. Então, aqui na verdade, é uma subtração e a multiplicação é sempre uma soma dos expoentes. E para finalizar, vamos ver o caso de potência, que seria como a gente pegar uma potência e elevar a outro expoente. Nesse caso aqui, 5 ao quadrado ao cubo. Como faremos isso? Primeiro, dentro da potência, 5 ao quadrado é simplesmente 5 vezes 5, repetindo os parênteses. E agora isso aqui está ao cubo, ou seja, isso aqui 3 vezes. Então é 5 ao quadrado, 3 vezes. 5 vezes 5 e 5 vezes 5. Total, aqui temos 6 5. Então isso aqui na verdade é 5 na sexta. Mas em vez de sempre repetir esse processo, basta perceber que isso aqui é 2 vezes 3, que é 6. 5 à sexta. Então é só multiplicar os expoentes. No caso de 3 elevado a 12 elevado a 3, basta fazer 12 vezes 3, que é 36. Sabendo disso, tente se arriscar nessa questão do desafio. Eu espero que com isso você tenha aprendido um pouco mais de potência e tenha conseguido ver o seu verdadeiro potencial. Se quer fazer o seu melhor, venha ser São João.